Olá, vamos apresentar a solução da prova regimental do primeiro bimestre de estrutura metálica. A primeira parte é uma questão referente aos minérios e o principal minério encontrado e utilizado no Brasil, que é a hematita. A prova pede que se defina a menor resistência da união, né? Determine os prováveis caminhos de ruptura que alguns alunos esqueceram de definir, né? Ele pode se romper na área bruta, pode se romper na área do parafuso, onde tem os furos, de alguns modos prováveis, tá certo? Apesar que nós temos esses dois, são iguais, representam a mesma área. Nós vimos a que passa por um único furo, essa que passa por dois furos, essa também que passa por dois furos, mas que tem a mesma resistência da anterior, e ainda uma terceira apontada pelos alunos. Então vamos à área da seção bruta, já calculando a sua resistência. A resistência na seção bruta equivale à área dessa seção multiplicada pelo limite de escoamento. Lembrem, aonde não tem furação, a gente vai usar o limite de escoamento, que é, nesse caso, um dado no problema, ou que pode ser tirado no catálogo do próprio fabricante do aço estrutural. Ele vai dizer, ó, esse é um aço estrutural, perfil tal, um material com essas características. Lembrando que essa resistência de cálculo é multiplicado por um coeficiente de 0,9, portanto, a resistência nessa seção bruta equivale a 166 mil newtons, ou 166 kilonewtons, ou ainda 166, 10 a terceira, newton. Mas é usual usar kilonewton. Vamos calcular a área líquida nesse caminho provável primeiro, né? A área líquida equivale à área bruta menos a área relativa à região dos furos. Portanto, a área líquida nesse primeiro caminho provável dá 475 milímetros quadrados. Vamos reservar esse valor, nós vamos usá-lo mais tarde. Nesse segundo caminho de ruptura, a área líquida equivale à área bruta menos a área equivalente a dois furos e mais um acréscimo devido à superfície inclinada, né, relativa à transversal, ela é um pouco maior, dada pela fórmula quadrado da distância longitudinal sobre 4 vezes a distância transversal, né? Tudo isso tem na NBR, mas é bom a gente fazer, detalhar, cada vez que for resolver um problema, escrever a fórmula, marcar para ir gravando. Portanto, a área líquida, onde nós temos dois furos, será de 483 milímetros quadrados. Vamos juntar ainda esse dado agora e vamos fazer o seguinte, né? Vamos ver qual é a menor área.
a do caminho 1 e do caminho 2. Aqui apresentar a menor área, consequentemente, vai apresentar a menor resistência. Né? A área do caminho 1, 475 milímetros quadrados, e a área relativa ao caminho 2, 483 milímetros quadrados. Portanto, 475 milímetros quadrados é a menor área que vai apresentar a menor resistência. A resistência nominal equivale à área efetiva, né, vezes o limite de resistência à tração, vezes um coeficiente 0,75, definido lá na NBR. A área efetiva é a área líquida vezes uma constante, que foi dado no enunciado do problema, essa constante igual a 1. Portanto, a resistência nominal nessa região de furos será de 160 kN. Se a gente for comparar com a área bruta, vamos ver que a resistência aí é menor, porque a resistência da área bruta foi de 166 kN. Mas vamos reservar esses dois valores para uma análise mais detalhada daqui a pouco. Nós temos que estudar também a chapa de união. Os caminhos serão os mesmos, porque as furações são exatamente iguais e também na mesma posição. Então, nós temos o caminho 1 e o caminho 2, exatamente como fizemos no perfil. Então, vamos calcular a área da seção bruta na chapa. Bastante simples, né? Seria o produto da espessura pela largura, apesar desse valor ser dado no enunciado do problema. Portanto, a resistência na área bruta é o produto dessa área por uma constante, 0,9, vezes o limite de escoamento, né, vezes a área. Nós vamos chegar a uma resistência nominal de 126 mil newtons ou 126 kN. Já vemos aqui que é bem menor do que a resistência que medimos, que calculamos até agora do perfil. Nós vamos reservar esse valor e vamos calcular agora a área no caminho 1, com um furo. Essa área líquida equivale à área bruta menos o espaço relativo aos furos. Portanto, a área líquida nesse caminho, né, caminho 1, caminho provável de ruptura ou de colapso, de 513 milímetros quadrados. No caminho 2, nós temos dois furos, portanto, a área líquida seria a área bruta menos a área relativa a dois furos, mais o que foi ganho com a distância entre esses dois furos. Nós vamos chegar a um resultado de uma área líquida de 474 milímetros quadrados. Portanto, a menor área, que apresenta a menor resistência, é essa do caminho 2, 474 milímetros quadrados. E é aqui que nós vamos calcular a resistência, que é o produto da constante 0,75 vezes a área líquida vezes o limite de resistência à tração desse material. Note que mudou, porque mudou o material da chapa, é diferente do material do perfil. Consequentemente, essa resistência nominal equivale a 178 mil newtons ou 178 kilonewtons. Muito bem, vamos planilhar tudo isso daí. Falta a resistência dos furos, futuramente irei colocar também a resistência dos furos. Nós temos a resistência na área bruta do perfil de 166 kN, a resistência da menor área com furo de 160 kN, a resistência na área bruta da chapa de ligação 126 kN e a resistência menor na área com furo do perfil de 178
quilonewtons. Portanto, a menor resistência à tração apresentada pela ligação foi de 126 quilonewtons. Quer dizer que a solicitação máxima não pode passar de 126 quilonewtons. A menor resistência, né, é essa, tá certo? Ou seja, o máximo de carga nominal permitido. Muito bem, está aí a solução do exercício, ainda tem os de múltipla escolha. Eu gostaria que vocês refizessem os exercícios, dessem uma estudada e fizessem os exercícios que foram propostos no grupo. Até a próxima.